Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar dos conjuntos numéricos e reta numérica. Vamos começar falando dos números naturais, que é dado pela letra N. O conjunto dos números naturais é formado pelo zero, número neutro, e pelos números positivos. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e infinito, ou seja, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Os conjuntos dados pela letra Z são os números inteiros. Os números inteiros são formados pelos números naturais e também pelos números negativos. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Então, também é formado pelo menos 5, menos 6, menos 7, pelo 5, 6, 7, que compõem os números inteiros. Nosso próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. Coloquei uma reta numérica aqui para facilitar o entendimento. Então, vamos colocar aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, já deu para perceber que os números racionais contemplam os números inteiros, né? Nós temos os números negativos e os números positivos, que são os números inteiros. Só que nos racionais também contemplam os números decimais e também as frações. Então, vamos colocar aqui o número menos 2,5, menos 7 quintos, menos meio, 0,9, 1,66666. Então, os números racionais podem ser os números positivos, os números negativos, as frações e também os números decimais, além das dízimas periódicas, né? Que é o número decimal, uma dízima periódica, 1,66666. Entendendo os números naturais, inteiros e os racionais, podemos compreender melhor no diagrama. No diagrama, nós temos os números naturais, que contemplam os números inteiros, que contemplam os números racionais. Portanto, dentro do número inteiro, nós temos os naturais. Dentro dos números racionais, nós temos os inteiros e os naturais. E dentro de todos esses conjuntos aqui, nós temos o famoso conjunto dos números reais, que contemplam todos esses. Além desses conjuntos, nós temos os irracionais. São aqueles que não são escritos na forma de fração. E também são os decimais infinitos e não periódicos. O que seriam os decimais infinitos e não periódicos? Seriam as raízes quadradas não perfeitas, né? Ou seja, porque não tem um quadrado perfeito. Exemplo, raiz de 5. Raiz de 5 nós não temos um resultado perfeito, uma raiz perfeita, porque a raiz de 5 é 2,2360, assim por diante. Além do valor do π, que também é
um decimal infinito e não periódico, porque o valor do π é 3,15159,2, assim por diante. Muitas vezes nós simplificamos colocando apenas 3,14, mas o valor do π é 3,14159,2. Então, aonde que os números irracionais vai ficar no nosso diagrama? Pois ele não contempla os números naturais, nem inteiros e nem os racionais. Ele vai ficar aqui, separadinho aqui no diagrama, os números reais que contemplam os números irracionais. Então, essa aqui é o diagrama. Para entender melhor, vamos agora para os exemplos da nossa reta numérica. Nós temos aqui 8 exemplos aqui. Letra A, letra B, letra C, D, E, F, G e letra H. Sempre nos nossos exercícios vai pedir duas coisas, ou construir uma reta numérica ou localizar a reta numérica. Beleza? Então vamos aqui hoje localizar esses pontos aqui na nossa reta numérica. Para facilitar a localização, é sempre bom utilizar uma régua, ok? Vamos colocar o zero, ponto de início aqui. E vamos começar nossos exemplos. Letra A, número 4. Então, aqui é o número 0. À direita fica os números positivos e à esquerda os números negativos. Então, o número 4 vai ficar 0, 1, 2, 3, 4. Então, você pode colocar aqui o número 4 ou colocar a letra. Como aqui não tem enunciado, vamos colocar aqui a letra. Então, aqui vai ser letra A, que é o número 4. Letra B, menos 3. Então, se sabemos que à direita são os positivos, então à esquerda são os negativos. Nós temos aqui o 0, menos 1, menos 2 e o menos 3. Então, aqui vamos colocar o menos 3, que vai ser o ponto B. Vamos para o próximo, letra C, 2/4. Aqui já começa a complicar um pouquinho, né? Muita gente erra nessa hora, na hora das frações. Então, para dividir 2 por 4, vamos pegar o 2 e dividir pelo 4. Como o 2 é menor que o 4, o que fazemos? Colocamos um 0 aqui e um 0 aqui. A vírgula. 4 vezes quanto que dá 20? 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. 20 tira 20, sobra 0. Então, quanto que é 2 dividido por 4? É 0,5. Então, vamos colocar aqui 0,5. Esse 0,5, ele está positivo, né? Nós não temos sinal de negativo, então vai ficar à direita. E aonde fica o 0,5? Fica entre o 0 e o 1. Então, se eu sei que aqui é o número 1, o 0,5 vai ficar exatamente no meio. Então, aqui no meio vai ser o nosso ponto C. E aqui eu posso colocar o valor que pediu, que foi 2/4. Vamos para a próxima. Letra D. 1 dividido por 5. Vamos lá dividir então. O número 1 dividido por 5. 1 é menor que o 5, então colocamos o 0 aqui e o 0 aqui. 5 vezes quanto dá 10? 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, sobra 0. Então, 1 dividido por 5 equivale a 0,2. 0,2. O sinalzinho aqui está negativo. Então, vamos continuar com o sinal negativo. Sabendo que é negativo,
Vamos para a esquerda. Vamos lá. Quanto que é 0,2 na reta numérica? Sabemos que o 0 aqui e o próximo número aqui é o menos 1. No meio aqui, sabemos que é o 0,5. Então, o 0,2 é aproximadamente aqui. Então, vamos marcar o nosso ponto D e colocar o número que foi pedido, menos 1/5. Menos 1/5. Já traçamos 4 pontos. Vamos para a letra E. Menos 1,66666. Nós temos aqui uma dízima, que equivale aqui aos números racionais. Então, letra E, primeira coisa que observamos é um número negativo, então vai ficar à esquerda do zero. Menos 1,6. Vai ser um pouquinho depois do 1, não concordam? Aqui é o menos 1 e aqui é o menos 2. Entre eles seria 1,5. Então, o 1,666 seria um pouquinho para cima. Então, vamos marcar aqui o nosso ponto E, que é menos 1,666, é a nossa dízima. O próximo ponto, F, nós temos aqui outra dízima, 3,44444. Está marcando aqui o ponto 3,44. Vamos encontrar ele. Se é um número positivo, vai ficar à direita do zero. Nós temos o 0, o 1, nós temos aqui o 2 e o 3. E nós temos que encontrar o 3,444. Sabemos que entre o 3 e o 4 fica 3,5. Portanto, o 3,444 fica um pouquinho antes. Então, vamos marcar o nosso ponto F, que é o 3,444. E passamos para a letra G e H, que contempla os números irracionais, são raízes quadradas inexatas. Nós temos aqui a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 7. A raiz quadrada de 2 é 1,41, 42, 1, assim por diante. E a raiz de 7 é 2,64, 53, 5, assim por diante. Para ficar mais fácil, nós podemos aqui simplificar, ou seja, a gente pode cortar esses números aqui e deixar apenas 2 números após a vírgula. Então, aqui ficou 1,41 e aqui 2,64. Vamos encontrar esses pontos. Primeiro, 1,41. Se é positivo, vai ficar à direita do zero. Sabemos que entre 1 e o 2, nós temos o 1,5. Portanto, o 1,41 vai ficar um pouquinho antes do 1,50. Então, vai ficar aqui. Vamos traçar esse ponto e marcar G. E aqui embaixo colocamos o número que foi pedido, que foi raiz de 2. E nosso último exemplo, raiz quadrada de 7, 2,64. Entre o 2 e o 3, nós temos o 2,5. E o 2,64 vai ficar um pouquinho depois do 2,5. Então, traçamos aqui nosso último ponto, H. E aqui a gente coloca a raiz de 7. Bem simples, bem fácil. Lembrando que para facilitar, é bom sempre a gente utilizar uma régua. Lá na régua, nós traçamos os centímetros e os milímetros. Tudo bem? Então, na próxima aula, vamos trazer mais exemplos de reta numérica. Beleza? Então, até a próxima aula.